Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. A participação aqui no estúdio da Folha FM de Adriana Medeiros, Aloysio Abreu Barbosa. E bom dia, se você ouvinte está chegando agora conosco aqui na transmissão. Estamos conversando, a falar um pouquinho sobre a explicação, porque muita gente não sabe o que é Lei Rouanet, Adriana. Acha que a Lei Rouanet é o seguinte, é o governo liberando dinheiro para você fazer a sua peça. Não é isso. É isenção fiscal. É isenção fiscal. Você tem que se encaixar muito bem. E eu digo uma coisa, porque eu já vi, gente, eu ilustrei um livro do PVC, que o Paulo Vinícius Coelho, que o Aloysio conhece muito. Eu ilustrei um livro do PVC e que ele teve apoio da Lei Rouanet. E a prestação de contas é complicadíssima. Complicada muito demais. Complicada. E da cadeia. Sim, você tem Norma Benio, Guilherme Fonte, que sofreu processo cabeludo. Norma Benio... Acho que a Carla Camurati também, não? Carla Camurati não acho que não. Carla Camurati acho que foi a primeira por causa daquele filme Carlota Joaquina. Foi um dos primeiros a fazer. A Norma Benio morreu, talvez fosse presa. Por conta daquele Guarani, né? Um filme. E o Guilherme Fontes, o filme levou 15 anos. O Chateau, o Rei do Brasil. Mas enfim, o que você pensa do que o Marco colocou da lei? Pois a Lei Rouanet, quando a gente tem um grande espetáculo, eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração, para que você sustente esse grande espetáculo, sem essa participação você não consegue, né? É muito difícil. Mas se você tem um espetáculo pequeno, você não necessita dessa Lei Rouanet. Agora, dizer que as pessoas se sustentaram, aí você citou 2 nomes, sobre a Lei Rouanet, não aconteceu, porque eu acho que o Marcos Palmeiras também teve incentivo da Lei Rouanet. Vários tiveram, né? E ele conseguiu fazer essa prestação de conta e fazer um grande espetáculo e fazer uma grande apresentação, não só ele como outros. É necessário, mas o que precisa ser entendido é o seguinte, você tem uma empresa, essa empresa vai ter retirado dela uma porcentagem do imposto. Né? Sim, ela deixa de pagar o governo e exatamente, para estimular. Ela vai escolher quem ela quer estar ligada ao nome dela, entendeu? Eu estava falando mais cedo aqui, vai escolher Adriana Medeiros, que está em Campos dos Goytacazes? Não vai escolher Fernanda Montenegro. Também. Ela vai escolher, ainda tem a história do pistolão. Você tem que ter um produtor. E é esse produtor que vai sair para captar esse tipo de recurso também. E esse produtor tem que estar atenado a que isso vai acontecer. Então você tem até além do produtor, assim, a função do captador de recursos. Do captador de recursos, também, ele lógico. Espetáculo, ele só faz a captação. E aí ele tem que entender também daquilo que eu não entendo direito, que é a Lei Rouanet, que é difícil, como você estava dizendo. Ela tem falhas, digamos assim, porque tem coisas que a gente não entende. A Aloysio tem uma memória privilegiada, muito melhor do que a minha. O Collor, qual foi a lei que ele terminou, que beneficiava o cinema? Não, o Collor acabou com o Embrafilme. Com a Embrafilme. Que acabou tinha um sistema de financiamento. Do dia para a noite. Com esse mesmo discurso agora, tomado que da Ancine. Mas o Collor não usou tanto. Collor só falou que, nesse discurso liberal, que o cinema não devia ser subsidiado pelo Estado. E acabou com o Embrafilme do dia para a noite. Mas Collor, em momento nenhum, quis falar para fazer filme da história dos heróis do Brasil. Filtrar, né? Filtrar. Isso realmente, como você fala, aí sim nós temos aspectos de ditadura. Embora não seja, e não pode ser, enquanto você tem 3 poderes, equilibrando o sistema de freios e contrapesos, né? Mas esse tripé está meio desajustado às vezes, né, Aloysio? Eu percebo meio... Quando você falou, e aí eu não tenho muita autonomia assim, para falar sobre isso, eu sou de verdade, porque é o que eu sinto, o que eu escuto muito e que eu fico... Mas como que está funcionando? Por que isso não é feito? Quem é, na verdade, que segura esse tripé? Para que ele não me deixe temerosa como deixa muitas pessoas temerosas a respeito desse retorno à ditadura. Porque tá uma coisa que... Ditadura pressupõe um poder que ele sobrepõe sobre outros. Sim. Se você não tem isso, você não pode ter ditadura. Esse é o caso do Orbán, isso é o caso do Maduro. Isso aí sim são ditaduras. Mas você não acha que a gente está tendo... Esse que é a minha visão.
a formação disso dentro de tudo que ele está falando e dentro das coisas que ele está retirando. Eu acho que é uma retórica. Eu acho que é uma retórica perigosa, mas é uma retórica. E você tem aí imbecis que pregam volta do regime militar. Toda hora. Entendeu? Você tem, mas aí, né? Troféu uma madeira de alfafra ou então uma madeira de piroca que está na moda agora com o governo Bolsonaro. Aí, mas o cara conseguiu vencer com esse discurso de kit gay. Eu estou há 28 anos numa escola, né? Na escola. E kit gay é a coisa mais ridícula que um ser humano pode imaginar que tenha acontecido em qualquer lugar desse planeta, eu acho. Porque é impossível. Uma madeira de piroca, como que alguém vai acreditar numa coisa dessas? Eu acho que é tão ingênuo, consegue ser ingênuo, porque acreditar numa coisa dessas, ou você não acompanha seu filho na escola, né? Porque aí eu escutei uma pessoa... Mas a maioria não acompanha, então é fácil às vezes... Pois é, manipular. E ser manipulado, aí eu descobri uma coisa muito maluca, que eu ia conversando com as pessoas, né? Mas quem te contou isso? O pastor da minha igreja. Gente, eu não estou também... dizendo que todos fazem isso, eu estou repetindo o que me foi dito. Umas 3 vezes. E assim, tipo assim, salão de cabeleireiro, a menina que faz a unha, né? A outra que vai na sua casa e trabalha. Rede social ganhou. E aí, mas quem disse isso? O pastor Porque alguém disse faz que é assim. Um protótipo, fotografa e espalha. Pois é. É muito difícil. Não, mas só em relação ao que você falou, como é que a ditadura, por exemplo, é a forma de previdência. Foi um decreto ou foi o Congresso que votou? Foi um decreto de um ditador, de um rei? É assim? Não. O Congresso que votou? Congresso. Então é democracia. Você elegeu, vamos supor, não sei se você votou em Vladimir, mas se tivesse eleito. Vladimir falou aqui na segunda-feira, ele entrou na semana da votação com posição para votar a favor da forma de previdência. Pelo retorno que ele teve dos seus eleitores, ele falou, não posso votar. Então, perceba, você tem uma influência do eleitor para o seu representante e ele aprova ou não a proposta do presidente. Então, é uma democracia. Sim. Ela funciona. Se o Vladimir falou a verdade, se for o eleitor ou o papai que puxou a orelha dele, a gente nunca vai saber. Mas, enfim, pelo menos na peça, é uma democracia. Né? As coxinhas, Deus sabe. No palco a gente fala assim. Mas, enfim, o que eu ia falar em relação a essa coisa, quer dizer, do que você falou do... Da Rouanet? Não, do René não, do kit gay. Porque Bolsonaro, a gente tem que entender, Bolsonaro até 2014, ele era um líder sindical, que representava. Logicamente que os militares, não é permitido os militares se organizar sindicalmente. Então, ele começou como líder sindical dos militares e depois força de segurança. Em 2014, ele entra em outros discursos, ele passa a ter um aspecto mais nacional, deixa de ser um líder classista, digamos assim, que é justamente a questão da pauta moral, né? E aí sim, o kit gay não existiu. O kit gay foi dado por ele, Marco Feliciano, a uma coisa que existiu sim. Uma cartilha do governo Dilma, implantada por Fernando Haddad, enquanto ministro da Educação, que queria colocar a questão da discussão da lei de gênero em quadrinhos para as crianças. Chegou sim a ser impresso. A partir da reação de Bolsonaro, de Marcos Feliciano e Quetais, apelidando de kit gay, aquilo foi recolhido. Mas deu a ele uma projeção nacional, a partir dali. E juntou isso com evangélico e caminhoneiros que agora, mesmo no governo dele, ameaçaram fazer greve de novo, né? Essa semana. Aí ele se tornou, ganhou essa dimensão maior, né? Mas você não acha que assim, como pessoa da cultura, pessoa mais progressista politicamente, se foi esse embate, esse enfrentamento que deu corpo a Bolsonaro, transformou ele de um líder classista para uma figura nacional, você não acha que insistir nesse antagonismo é desinteligente, que não tinha... Os progressistas não tinham que encontrar um novo caminho para lidar com ele, inclusive na cultura também? É possível? Eu acredito que essa seria uma saída, mas eu acho que não consegue ter possibilidade para que isso aconteça, Luísio. Porque são pessoas.
E essas pessoas, elas têm o seu interior e aquilo que elas sentem de verdade. Então, parece que você tem que relaxar. E eu acho que o momento não é para isso. A gente não vai conseguir fazer isso agora. Porque tá rachado, entendeu? Tá sem entendimento. As pessoas não estão conseguindo dialogar. Tá muito passional, né? Tá muito passional. Tá tudo muito passional, tá tudo muito romântico, sabe? A ideia tá toda num âmbito que não tá real, que não tá verdadeiro. Parece que as pessoas elas não estão com vontade de um enfrentamento real. E de falar, eu tenho um erro. Eu também tenho um erro, então a gente vai... A famosa autocrítica, né? Não tem autocrítica. É como acontece aí... Meia culpa. E é uma coisa muito maluca. Sabe escola particular e escola pública? Eu penso numa maneira tão bacana que se a gente pudesse ter encontros entre esses professores e que a gente pudesse trocar criticamente as nossas posturas, falar sobre as nossas filosofias dentro da escola, como socializar isso, a gente não teria essa disputa que o aluno chega para você e fala, mas no colégio particular não é assim. Ou o aluno chega, na escola pública não é assim, sabe? Então, eu vejo que isso também poderia ser feito, essa autocrítica, essa análise, uma coisa em conjunto, mas não vai acontecer. Não vai acontecer porque é passional, porque é vaidade. Tem um monte de Vou vaidade. citar uma referência nossa, que é Antônio Roberto Capi. É uma frase que eu nunca esqueci dele. Eu não acredito em artista humilde. Você já ouviu ele falar isso? Não acredito em artista humilde. Eu tenho pensado muito nele, que eu fico assim, meu Deus, eu peguei esse texto é tão capi. E essas Você coisas imaginou a bicha com o governo Bolsonaro? Jesus! Você já imaginou ela com embate com uma determinada professora do IFE que vive dizendo por aí aos ventos que não existe arte em Campos? Que as pessoas aqui não têm. Como é que é a história? Não existe artista em Campos, as pessoas não são formadas e acham que elas fazem teatro. É uma série de equívocos que essa pessoa comete, enfim. E eu fico imaginando... Uma professora do IFE? Eu fico imaginando Capi, vivo, entrando no IFE. Essa pessoa, será que já leu Alberto Lamego? Será que já sei, leu Zé Cândido Carvalho? Não, será que leu Prata Tavares? Não, eu acho que Osório Peixoto? Não, enfim. Capi? É Capi, né? Então, porque você pode fazer... Gente, isso é de um absurdo. Não, você não tem noção. Chega ao absurdo de dizer que literatura não é arte. Que o que está sendo feito, ou seja, Capitu, Adorim, isso não é para ir para o palco, isso é literatura. É tanta loucura que é melhor a gente nem... Enfim. E eu fico assim, eu queria tanto que Capi fosse vivo. Literatura não é arte. Ainda bem que o Homero era cego, não era surdo, né? Pois é. Você imagina como que é a vida do ser humano tendo que conviver com esse tipo de gente que tem esse pensamento, que acha que sai do seu lugar, faz um concurso para o interior e vai chegar aqui, vai descobrir o mundo e vai fazer esse mundo do jeito que ela quer, a sua imagem e semelhança, digamos assim. Só que ela chega aqui e encontra um monte de gente que faz... Entendeu? E prova que faz. A gente tem um celeiro muito bom, né, de escritores. E aí eu não estou falando nem de quem você estava falando, dos nossos mestres. Cânones, né? Eu estou falando de agora, eu falei dos músicos, dos músicos que a gente tem. O pessoal que está fazendo corpo nessa cidade é um absurdo, gente. Que está falando com o corpo. Como eu sentia falta disso. E aí chega uma pessoa do nada e diz que aqui não tem, que as pessoas não são formadas para tal. Dorinha Viana não pode, e Cléria Serrano não tem uma escola de arte. A pessoa tá louca. Entendeu? Ela veio para cá achando que aqui fosse o quê? Território de ninguém e que nada fosse ser encontrado aqui. Não é assim. Então, isso também acontece nos bastidores políticos, sabendo? Tudo é uma peça de teatro. Marco, você quer fazer um intervalo? Eu só quero pegar o gancho que a Adri falou, se você me permite, para a gente entrar no plano que a gente tem que falar, que a gente falou pouco, que é o plano local. Claro. Queria falar sobre essa coisa. Eu tive a oportunidade de ver, né, a primeira peça, que são 3 trabalhos que a professora Arlete Sendra, inclusive, vai ser entrevistada aqui pelo programa, já convidei, né? É uma literata, assim, fantástico, mais alto que o Latte aqui da cidade. E foi entrevistada no mesmo dia que você. E tá já
plenamente lúcida e capaz, e uma idade já... A professora tem mais de 80 anos, não tem? Mais de quê? 80. Ela tem 30, às vezes ela tem 20. Foi a resposta que ela me deu, Luiz. E ela está fazendo com essa idade a transição para dramaturgia. Para dramaturgia. E com brilhantismo. Né? Pegou 3 referências da literatura brasileira: A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Os 3 personagens femininos, né? A imigrante nordestina, né? Que é a Rosângela... Macabeia, que Rosângela Queiroz fez com brilhantismo. Nossa, maravilhoso. Eu sei porque pude ver. Eu estava viajando, não pude ver a Capitude. Mas você vai assistir Vou ver agora a reprise, né? A professora me cobrou. Você vai achar, você vai ver que trabalho primoroso. Como é bom ver as minhas amigas fazendo uma coisa tão brilhante. Vai ser representado, né? E faz a Capitude Machado, né? Catiana Rodrigues, Traiu Bentinho, e a de Adorim, que é uma mulher que tem que se vestir como um homem para vencer no mundo de homens, que é o mundo do cangaço ali, da jagunçada, entre norte de Minas Gerais e sul da Bahia, né? Que é o mundo real que o João Guimarães Rosa conheceu de fato. Esse regionalismo verdadeiro, visceral, de quem saiu a cavalo para poder escrever isso tudo, é lindo. E a Adriana é a protagonista. Eu quero saber dela no próximo bloco aí, a importância desse trabalho do professor Arlete, o trabalho específico dela e das colegas aí no palco. Então eu peço ao ouvinte da Folha FM que aguarde um minutinho, que a gente vai a um intervalo e voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. Em Medicina e Segurança